leitores do BNews, eu sou Cláudia Cardoso e estamos aqui retomando as edições do Jus News Podcast do ano de 2026, oficialmente aqui no nosso estúdio, com a presença de Rui João, nosso apresentador aqui conjunto. E hoje a gente vai conversar com a defensora pública, presidente da Associação dos Defensores Públicos da Bahia, que é Betânia Ferreira, e a gente vai falar de uma pauta que enfim, o mês da mulher, março. Vamos falar sobre o trabalho da Defensoria na defesa das mulheres, o próprio trabalho da Associação dos Defensores também em prol das mulheres defensoras, que é a maioria praticamente do quadro da Defensoria, e sobre as ações dessa instituição que é tão importante para o nosso sistema de justiça aqui na Bahia. Muito bem-vinda, doutora Betânia Ferreira. E aí, Rui, como é que vai? Retomando agora aqui os trabalhos. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, doutora Betânia. Boa tarde a todos os ouvintes do Jus News. É uma honra estar aqui em uma mesa feminina, no mês da mulher, para debater um tema tão importante que é o exercício profissional da mulher. As questões que dizem respeito às defensoras públicas do Estado da Bahia, as mulheres defensoras públicas. Então, é uma honra participar dessa mesa. E, com fé em Deus, faremos um debate, um bate-bola bem leve, bem suave, para que todos tenham a oportunidade de entender melhor o papel da associação e da própria defensoria com a presidente, doutora Betânia. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês nesse espaço tão qualificado, dialogando com as pessoas também, que vão nos escutar, porque eu tenho certeza que depois algumas dúvidas vão surgir, perguntas podem ser feitas e a gente vai estar sempre à disposição até posteriormente para responder a vocês. E assim, é muito importante a gente trazer esse tema, Esse tema das mulheres nesses espaços, Nesses espaços de agentes políticos de transformação, na nossa luta cotidiana, como é que a gente se porta como mulher em uma mesa de audiência, em um ambiente que durante muito tempo foi um ambiente muito masculino, na discussão, na tratativa dos diversos temas, dos mais difíceis aos que nos alegram mais nessa atividade da Defensoria Pública, e também poder discutir sobre esse tema que é a questão das mulheres, no mercado de trabalho e ocupando os espaços. Muito obrigada pelo convite. Essa questão de as mulheres ainda nos espaços de poder dentro do sistema de justiça ainda é um desafio, E como é isso para as defensoras públicas, Porque a defensoria muitas vezes ainda é vista, como aquela prima pobre dentro do sistema de justiça. Algumas coisas a gente precisa colocar em relação a isso. Primeira coisa é que nós, apesar de, na Constituição, estarmos no mesmo status constitucional do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, nós ainda temos o menor orçamento, não só na Bahia, como em outros estados também, mas na Bahia a gente vê esse distanciamento da questão dos orçamentos, o que nos faz entender o quanto nós precisamos avançar. Ano passado, inclusive, a gente fez uma campanha grande pelo incremento da Defensoria Pública, porque hoje na Defensoria Pública nós ainda não chegamos a todos os baianos e a todas as baianas. Então, nós só estamos hoje presentes em 71 cidades. Em 71 comarcas, não é nem cidade. E são 203 comarcas. São 203. Nas outras, se tem uma baiana hoje precisando de uma atuação de violência doméstica, de um acolhimento, e aí falando do tema que nós estamos falando agora, que é nesse mês, que é o mês da mulher, nós não temos uma defensora pública para atender. Então, isso é uma grande preocupação. Então, assim, não queremos, constitucionalmente, não somos a prima pobre, diríamos assim, desse sistema. Constitucionalmente estamos no mesmo patamar, mas precisamos da sensibilidade, dos gestores públicos, dos deputados eleitos pelo povo, para compreender que a gente precisa de um incremento orçamentário para que a gente possa chegar a todo baiano e a toda baiana. E continuando sobre a questão dos espaços de poder dentro da instituição, como você colocou, a Defensoria Pública é uma instituição hoje que ela é gerida por uma mulher,
né, doutora Camila? A associação tem a presença de uma mulher, mas isso não encerra nossos desafios, né? Na gestão anterior, imediatamente anterior, tanto na associação como também na Defensoria Pública Geral, nós também tínhamos mulheres ocupando esses espaços, mas isso não encerra, isso não é para a gente considerar que nossa, na Defensoria Pública, questões de gênero já foram suplantadas. Não é isso que a gente verifica no todo, né? Esse lugar de estar num espaço de poder como mulher, como mãe, e aí eu trago um dado interessante, tanto eu como a doutora Camila somos mães de crianças pequenas, o que é mais um desafio e que durante tanto tempo nos foi retirar. Não, mas olha, fulano tem uma criança pequena, ela vai querer assumir agora um espaço de mais destaque, um espaço de poder que te exige muitas dinâmicas que normalmente no seu cotidiano você não teria, de horário mesmo, de estrutura. Então nós temos algumas questões que estão sempre sendo questionadas, sempre a serem elaboradas, com que a gente luta, né, e trabalha todos os dias para que sejam minoradas e que a gente consiga exercer o nosso papel. Doutora Bethânia, a senhora falou que há um déficit aí em relação à defensoria. Sim. Qual é hoje, tem algum dado, tem algum estudo para informar qual é o número adequado de defensores necessários para o Estado da Bahia e o que é que a associação tem feito e a defensoria para tentar minorar esse déficit? Bom, a gente tem um cálculo hoje que nós não estamos hoje presentes em 132 comarcas. Para a gente iniciar um trabalho em uma comarca, nós estamos nas maiores, né, nos centros maiores regionalmente, mas para nós iniciarmos um trabalho mínimo hoje em uma comarca, a gente precisa de pelo menos 2 defensores públicos, ou que se criem unidades em regime de substituição, que quando um defensor público, ele faz o trabalho de 2, por um acréscimo percentual no salário, que é uma dinâmica que nossa lei complementar permite. Que, na verdade, é uma pessoa fazendo o trabalho de 2 e recebendo por bem menos que 2, recebendo como se fosse 30% de uma pessoa só. Então, hoje, a gente precisaria de pelo menos 260 unidades de substituição cumulativa para que a gente fosse cobrir toda a Bahia, que é um grande objetivo que a gente tem. Agora, para isso, nós precisamos de orçamento. Às vezes a gente fala, saiu recentemente agora o edital de um novo concurso para a Defensoria Pública, né? Em breve nós teremos novos colegas e uma carreira que já tem um número maior de mulheres nesse momento. Ainda que a gente tenha muitos colegas, muitos concursos, a gente precisa compreender que sem orçamento não é possível criar essa estrutura, né? A Defensoria Pública da Bahia, ao longo de muitos anos, ela vem crescendo como as outras instituições, Ministério Público e Tribunal de Justiça, com o mesmo percentual de acréscimo no orçamento, mas somos uma instituição que ao longo de muitos anos tentamos chegar a todos os lugares e não conseguimos. Em 2014 nós tivemos uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 80, que obrigou que em todos os lugares, nós tivéssemos, em todas as comarcas, quando tivesse um juiz, teria que ter um defensor público. O problema é que nem todo em lugar 8 tá anos. juiz. Em 8 anos. Ainda que em formato de substituição, Sim. tem. Ainda que seja um promotor e um juiz, ainda que em formato de substituição, nós temos. Né? Ainda que não esteja fisicamente lá o tempo todo, ele vai estar dividido entre 2 espaços, mas nós temos. Agora, Defensoria Pública, nós não temos nem a capacidade orçamentária hoje para colocar dividido por 2, né? Ou um dobrando o trabalho, né? Hoje a gente não consegue. Porque assim, Cláudia, e aí é uma questão orçamentária. É porque se você parar para pensar, você imagine aquela cidade onde tem 5, 10 mil habitantes e os problemas de vizinhos, problemas de família,
variedade alimentícia. enorme, pensão alimentícia, A coisa uma mais série, cotidiana. e não tem um defensor público. Quer dizer, A violência pessoa doméstica. carente, a pessoa não tem condição econômica para contratar um advogado e não tem um defensor público. Isso é sério, isso é muito grave. E ainda tem a questão também que o próprio Estado, né, a questão dos dativos, muita gente se sente desestimulada a atuar como dativo porque não sabe quando vai receber. Eu preciso, inclusive, colocar uma coisa em relação a isso, né? A gente tem nos municípios mais longínquos, onde não tem defensoria pública, é importante trazer esse dado, assim. Aí, não, mas aí o prefeito daqui, ele colocou um advogado, que aí esse advogado, ele trabalha. Tem 2 pontos aí, Cláudio, que a gente precisa colocar que são de extrema importância. Primeiro, quem tem obrigação constitucional de promover acesso à justiça público é União e Estado. A gente tem a Defensoria Pública da União, que são os defensores públicos federais, né, que atuam lá no âmbito da Justiça Federal. E nós temos os defensores públicos do Estado. Na repartição de atribuição e de obrigação constitucional, não cabe ao município fazer isso. Então, a partir do momento que você está pensando, não, mas aí o meu prefeito colocou aqui 2, 3 advogados. Esse dinheiro, ele teria que estar sendo revertido, na verdade, para médico, para assistente social, para professor, para o que é a obrigação constitucional do município. Até para prevenir violações de direitos. É por isso que a gente coloca que, assim, quem é que tem obrigação de custear isso? Estado e União. Então, se essa é a obrigação constitucional, é justo que um município que já tem tantas obrigações constitucionais, né? Questão do sistema de assistência social, questão de saúde, questão de educação, questões urbanísticas, né? Questões do acesso à água, do acesso à luz, tantas dinâmicas, ainda gastar o seu pequeno orçamento, porque a gente sabe como é que é o orçamento do município pequeno. Fundo, né, de participação. Exatamente. O seu pequeno orçamento com uma demanda que não é sua. E a gente não pode esquecer, a Constituição Federal de 88, ela escolheu um modelo público de acesso à justiça. E o modelo público que ela escolheu é o modelo da Defensoria Pública. É o modelo de defensoras e defensores. O que a gente não pode mais é achar que é comum outros estados, inclusive aqui no Nordeste, Rui, com um orçamento infinitamente menor que o estado da Bahia, estarem hoje com todas as suas comarcas preenchidas, ainda que em regime de substituição, e nós, na Bahia, o estado com maior orçamento do Nordeste, ainda não termos avançado nesse sentido. Essa PEC das comarcas mesmo, né, ficou conhecida como a emenda das comarcas, ela já venceu há muito tempo, porque eu lembro que em 2014, né? 2022. Era para poder ter sido implementada até... Nós estamos em muito déficit na Bahia. E é importante que as pessoas saibam disso. É importante que a população saiba disso. Que nós precisamos construir algo nesse sentido, né? Que agora é um momento em que se discute as políticas, né? Com deputados, né? Um momento, esse ano, é um ano que tudo isso vai ser discutido. É importante que as pessoas... E tem um outro dado importante. A Defensoria Pública, como modelo público de acesso à justiça, ele foi estruturado como instituição autônoma. O que isso significa? E eu já fui questionada disso várias vezes, porque eu sou defensora pública da moradia. E aí, constantemente, agora estou afastada, né, na presidência da associação, mas na moradia, constantemente, você litiga contra o município e contra o Estado. E aí as pessoas chegavam para mim e falavam assim, doutora, como é que a senhora vai me defender se quem tem que estar do outro lado é o Estado da Bahia e a senhora é defensora pública do Estado? Aí eu vou explicar, não, eu não sou defensora pública do Estado. Sou defensora pública estadual. Eu atuo no âmbito do Estado. Não sou atrelada ao governo da Bahia, eu não sou atrelada ao Estado da Bahia. A instituição que eu faço parte é uma instituição autônoma. E aí é importante que a gente fale isso. Nós litigamos contra município, nós litigamos contra a Fazenda Pública Estadual em defesa do cidadão, da cidadã.
Então, a gente precisa de autonomia. Por que o modelo público autônomo ele é tão importante? Porque muitas vezes você vai contra, né? Quando eu falo contra, eu estou falando em termos de buscar os direitos daquela pessoa, exatamente ao Estado e ao município. Então, misturar isso, Rui, fazer essa mistura de pagar um advogado para atuar naquela questão naquele município, a gente já tem uma dinâmica que já gera uma preocupação em relação à autonomia. Entendi. E como é sentar na mesa com esses poderosos, com o governador, com os deputados, para discutir orçamento, sendo que a maioria são homens, sendo uma mulher numa instituição que é vista assim, que muitas vezes, assim, eu vou falar rasgado, com desdém, tipo assim, não tem tanto peso, tanta importância. Que com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, a negociação é outra, né? Pelo poder de caneta que eles têm, né? Tanto assim, o Ministério Público de propor ações civis públicas contra políticos, contra autoridades. O Ministério Público, o Tribunal de Justiça por sentenciar. Mas é a Defensoria, né? Como é sentar na mesa e negociar com esses homens, né? E falar, precisamos de orçamento, vamos brigar pelo orçamento. E aqui agora no âmbito da Defensoria, a negociação que é feita por 2 mulheres, né? A chefe da instituição também é uma mulher. Mas assim, nós temos que entender que a gente tem que fazer isso de cabeça erguida e nós não podemos ter medo. A gente tem que reafirmar sempre o nosso status constitucional. Nós precisamos sempre apontar questões como essa, do tipo, olha, estamos em déficit. A Bahia está em déficit. Precisamos chegar em cada baiano, em cada baiana, né? Tivemos uma classe que muito tempo brigou aí e ainda briga por várias questões remuneratórias e salariais que já são reconhecidas e já são institucionalizadas, tanto nas outras carreiras simétricas como também em outras defensorias do Brasil. A gente precisa se colocar, sabe? E aí eu te falo uma coisa. A gente tem o desafio do gênero, mas a gente também tem a coragem do gênero, né? Ousada! A gente não pode... A gente precisa ter e colocar isso de forma explícita. Olha, não precisamos avançar, né? Precisamos avançar e com coragem. Eu acho que a coragem é um ponto essencial e um ponto das mulheres que se colocam nessa posição. A gente já tem que ter coragem. Eu falo que eu tenho que ter coragem. Eu cheguei de Brasília quarta-feira, meia-noite. Eu tenho que ter coragem de deixar a minha filha aos cuidados da minha mãe para poder estar em Brasília. Porque, na verdade, no fundo, o que você quer é colocar sua filha de 6 anos para dormir, né? A gente tem dinâmicas diversas. Estava em Brasília, eu estava pensando no presente do amiguinho, agora falando da dinâmica, no presente do amiguinho que tinha aniversário na escola no dia seguinte. E aí, a nossa rede de apoio é extremamente importante. Você ter coragem, você acreditar no seu papel. Eu acho que isso é muito importante. E ter aliadas, não só mulheres, mas também ter homens que admiram e acreditam no potencial das mulheres ao seu lado. Eu acho que isso é importante a gente travar. A gente precisa fazer também, gerar aliados, né, homens que admirem mulheres nesses espaços de poder. E aí eu vou falar uma coisa interessante aqui. Rui é um aliado aqui da gente, viu? Com certeza. Senão estaria aqui. Tem uma coisa importante assim que eu preciso. Durante minha atuação como defensora, eu entro na Defensoria Pública da Bahia em julho de 2008. E é tão interessante isso que você pergunta, Cláudio, como é que é você sentar na mesa na hora que você está num espaço de poder e você vai cobrar determinadas coisas. Eu fui defensora pública de execução penal, eu atuava dentro de presídio, né? Até 2013. De 2013 a 2015 eu fui coordenadora de direitos humanos da Defensoria Pública do Estado. Então, assim, você tem dinâmica. Primeiro, dentro de unidade prisional, o que não é um ambiente fácil, é um ambiente muito complexo, né? Eu passei rebeliões dentro de presídio, são coisas complexas. 2013 a 2015 fui
coordenadora de direitos humanos, então você está ali convivendo com violências, você está ali convivendo com violência policial, né? Na época do chacina do Cabula, eu era coordenadora de direitos humanos ainda, então você tem uma série de dinâmicas de conviver com alguns ambientes extremamente masculinos ainda. E quando eu saí da coordenação de direitos humanos, eu volto para a minha titularidade, que é na área de direito à moradia, conflitos possessórios coletivos. Na Bahia que tem Na Bahia. Completo. Então eu nunca passei por lugares muito fáceis, né? Ao contrário, sempre em mesas de negociação, do outro lado você tinha sempre homens do seu lado e homens em posição que pelo menos se entendiam numa posição de superioridade. E a primeira vez que eu acho que eu senti com peso essa questão do gênero foi quando eu fui para a presidência da associação. Eu acho que foi o primeiro momento, ao longo dessa caminhada toda, que não é uma caminhada fácil, né? Eu nunca senti de forma tão incisiva uma tentativa de falar mais alto, uma tentativa, mas aí a gente também responde, até porque nessa caminhada aí a gente já aprendeu, nessa caminhada até na defensoria a gente já aprendeu também a falar mais alto. Quando eu falo mais alto não é nem no tom mais alto, é num tom assertivo, né? Que é uma outra dinâmica também. Aí a gente vira desequilibrada. É isso que eu ia falar. Quando você é muito assertivo, você é agressiva, desequilibrada, mas construindo um caminho que a gente sabe que a gente não pode voltar atrás. Deixa eu pegar esse gancho da necessidade de ter políticas de afirmação do gênero feminino. Interna corporis, o que é feito para abraçar, para dar suporte às defensoras? Como é que é possível os homens enxergarem essas políticas dentro da instituição para estarem lado a lado, dando suporte à defensoria? Bom, a gente teve algumas questões, né, desde quando a gente entrou na associação, já tinha uma dinâmica proposta até pela atual defensora-geral, em momento anterior, quando ela era conselheira, que era de criar uma política da maternidade. Aí você dá a maternidade, que eu acho que a maternidade, a gente fala assim, a mulher ela tem uma caminhada difícil. Eu acho que quando agrega isso à maternidade, além de você ter uma jornada dupla, você tem uma jornada tripla. Então já existia uma ideia de ter uma política da maternidade. E aí um primeiro movimento que a gente fez, que é um movimento que a gente vem adotando na associação, é um movimento de ouvir a classe. A gente sempre falou isso desde o momento que nós lançamos nossa candidatura para a associação. Eu não consigo representar os meus pares se eu não tenho capacidade de ouvi-los, né? Você representa, você fala em nome de outras pessoas, você fala em nome de uma categoria. E quando a gente logo lançou dinâmicas de reuniões com essas mulheres, né, defensoras públicas, e por meio de escuta, por meio de fala, e nós fizemos isso várias vezes já ao longo desse caminho, o que nós observamos é como as pessoas precisavam falar daquela situação que elas estavam. Né? Mulheres que ao saírem de licença maternidade tinham perda salarial, ainda que a gente imagina assim, mas é concurso público, é tudo igual, vai ficar sempre, não. Né? Deixa de receber algumas gratificações, a gente tem outras questões, né? Que a gente chega ao cúmulo, né? De falar assim, por exemplo, se nós temos nós temos colegas, né, que são casados, e aí tem um bebê, a defensora sai de licença maternidade, ela parava de receber determinadas coisas e ele não, com o mesmo concurso, no mesmo cargo. Por quê? Porque ela estava exercendo o dever de cuidar, né? A mulher, ela tem muito isso, o dever de cuidar, ele foi muito colocado para as mulheres. Isso é uma realidade. A gente precisa desconstruir tanto isso, porque a gente não tem obrigação de cuidar de ninguém, não. Muito. Você estava falando a criança e o idoso. Você estava falando isso da tripla jornada, eu falo quádrupla, porque muitas vezes a mulher ainda tem que cuidar dos pais. Dos pais. Então, assim, e cada vez mais, até por uma opção profissional mesmo, as mulheres estão jogando a maternidade mais para frente. Quando jogam a maternidade mais para frente, já chega um momento em que você tem que trabalhar, você tem a casa, você tem uma criança pequena e os pais já começam a envelhecer. Né? Então você já tem aí uma jornada quadra. Você tem um bebê e um idoso para cuidar.
ao menos assessorar, né, em algumas dinâmicas, ou ao menos acolher, né? Dar Porque às suporte vezes você financeiro tem também. um idoso extremamente funcional ainda em todas as suas dinâmicas, mas já começa a ter dúvida, eu faço isso, eu faço aquilo, o acolhimento emocional mesmo. Não, né? E também, muitas vezes, até questão financeira também, né? Porque os pais, quando se aposentam, têm perdas salariais. Com certeza. E você precisa dar esse Nós suporte. agora estamos lutando, inclusive, fizemos essa proposição, estamos lutando para que a gente consiga acrescentar em alguns programas que a gente tem para defensoras os ascendentes, né? Que é uma outra dinâmica bem importante para a gente, exatamente por isso, né? A gente tem colegas, por exemplo, que não exerceram a maternidade por opção, mas que já estão cuidando das mães e dos pais que estão nessa situação, né? Mas dentro das políticas, como você tinha questionado, Rui, a gente trabalhou muito pela política de maternidade, como eu disse, foi uma política proposta por doutora Camila, que é a atual DPG na época, que era conselheira. Trabalhamos muito, ouvimos a classe, entendemos as dinâmicas da classe, trabalhamos muito, muito, muito para que não houvesse qualquer perda salarial para as defensoras públicas que tivessem licença maternidade. Conseguimos alcançar isso com o apoio do Conselho Superior, e aí é que eu falo, quando a gente tem que ter homens aliados, nós temos homens no Conselho Superior que foram homens que defenderam com unhas e dentes essa proposição, que entenderam a importância dessa proposição, estiveram ao lado da associação, defendendo isso com unhas e dentes, para que a gente não tivesse essa disparidade absurda que eu disse aqui, entendeu? Uma outra questão extremamente importante para a gente foi trabalhar dinâmicas. A associação, no ano de 2024, na gestão anterior, inclusive, tinha conseguido a aprovação de uma resolução de condições especiais para mães atípicas. Conseguimos aprimorar essa resolução para fazer com que aproximasse ainda mais, garantir ainda mais a essas defensoras públicas que elas estivessem ainda mais próximas à sua rede de apoio, para que as auxiliassem a cuidar dessas crianças. Então, assim, é um movimento intenso que a gente faz, um movimento de oitiva intenso que a gente faz para proteger as defensoras públicas, e propusemos também, né, que está em discussão no Conselho Superior da Defensoria Pública. Eu acredito que até maio, que é o nosso mês, né, eu acredito que até maio a gente consiga aprovar no Conselho Superior. Temos o apoio dos homens que estão no Conselho Superior também, a política de prevenção ao assédio moral, ao assédio sexual. A gente sabe que não só a questão do assédio sexual, mas muito também a questão do assédio moral. Muitas vezes ela é muito permeada pela questão também da violência de gênero. Só assim, doutora, para que o ouvinte, para que as pessoas entendam, quando se fala em assédio sexual, assédio moral, como é que isso acontece na prática? Quem são os autores? Em que ambiente esse assédio acontece? Entre aqueles que são atendidos? Isso acontece entre os pares? Isso acontece dentro do sistema de justiça? Como é que acontece na prática esses episódios de assédio, seja sexual, seja moral, que requer essa política preventiva e também, seguramente, políticas de repressão? O que a gente verifica a política, ela é antes de tudo preventiva, né? Tanto que a política que nós propusemos, ela é uma política que ela vai buscar capacitar os próprios agentes para o próprio entendimento. Porque às vezes a pessoa está sofrendo um assédio moral e não está nem compreendendo que aquilo é um assédio moral. Ela é uma política que ela é muito voltada para o âmbito interno da Defensoria Pública, né? E o que a gente identifica... A Defensoria Pública é uma estrutura gigante, não são só defensoras e defensores, nós temos servidores, nós temos estagiários, nós temos residentes de pós-graduação, nós temos todo o pessoal administrativo, né? Nós temos os porteiros, nós temos os motoristas, nós temos uma dinâmica para fazer a instituição funcionar. Então, a gente identifica que a gente
E nós temos também questões hierárquicas. Nós passamos num concurso onde todos somos iguais, né? Você assume um cargo de defensor público. Mas dentro da estrutura organizacional, nós temos pessoas que exercem administrativamente as funções, os cargos da Defensoria Pública. Então, a gente pode ter situações que indiquem essa questão do assédio moral, né? As questões do assédio sexual já é uma outra questão, mas a política, ela foi proposta pela associação. E aí eu vou falar uma coisa, Cláudia, que é até bem importante, assim. A Associação da Bahia, ela já há um tempo, ela mudou o seu nome para a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos. É importante que a gente traga isso, porque antes era só a Associação dos Defensores. E nós já atualizamos isso por uma questão de gênero, aproximadamente há uns 7 anos já, para a Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos, o que para a gente é extremamente importante. E logo quando alguém coloca, às vezes coloca em alguma coisa, eu já falo, olha, é das defensoras e dos defensores. Gente, desculpe, mas eu como jornalista, como eu peguei ainda a época antiga, eu ainda boto lá só a Associação dos Defensores. Mas assim, fique tranquila. Mas isso, eu acho que é até importante ter, né, Rui, dentro da OAB também já teve essa discussão de se colocar a ordem dos advogados e advogadas, porque as advogadas são a maioria. São a maioria. Essa discussão ela não está restrita à defensoria, nem ao OAB, ela é uma questão de gênero que atinge a toda a sociedade, né? Inclusive com políticas partidárias, projetos de lei para mudar os pronomes, enfim. Inclusive as cotas, né? Exatamente. Para concorrer às eleições. Exato. São questões amplas. Mas dentro da defensoria, e aí é isso que talvez eu não tenha deixado claro para o ouvinte. O assédio moral, por exemplo, é de uma pessoa que vai precisar do serviço de um defensor. Não. E ali não é isso. Não é isso. Até porque o assédio moral, ele precisa de uma certa caracterização para que ele possa acontecer, né? Hierarquia também, né? Precisa de uma questão de hierarquia, ao menos uma questão de submissão, não submissão somente hierárquica, mas uma subordinação, uma situação em que você entenda que pode ter um prejuízo caso você não acate caso você não absorva aquela situação que aquela pessoa está te colocando, está te impondo, está te levando a passar por aquilo, né? Então, você precisa de uma subordinação, você precisa estar numa situação. E não é isso que acontece com o usuário. O usuário, na verdade, quando ele entra na Defensoria Pública, ele passa muitas vezes para ingressar com uma ação inicial com um servidor, depois para um defensor, e aí depois na vara ele já está com outro. As relações, elas são dinâmicas, elas não são relações de subordinação, né? Não são relações que tem aí, um atendimento, uma prestação de serviço, que aí, caso tenha alguma dinâmica, algum problema, tem que ser levado em consideração em outra área, né? Em outra área. Até porque agora, recentemente, a gente teve, né, denúncias relacionadas a assédio moral no Tribunal de Justiça da Bahia, assédio sexual também, né, no Tribunal de Justiça da Bahia, e também no Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, a gente... É com muito pesar, né, que a gente fala sobre isso, de imaginar que dentro desses sistemas de justiça ocorram essas questões, né? E tudo muito silencioso, né? É um tema que a gente trabalha e que a gente quer trabalhar no âmbito da defensoria, não só de forma preventiva, como de forma de acolher também as pessoas que estão passando por essa situação. Existe algum canal de denúncia? Como é que as pessoas podem... Na verdade, hoje, o programa ele ainda não foi aprovado pelo Conselho. A partir do momento que o programa for aprovado pelo Conselho, já está em discussão, nós já saiu até o voto da relatoria, nós já fizemos discussões com a relatoria, já fizemos reuniões e nós propusemos, vai ter uma comissão. Essa comissão, ela acolhe e aí no âmbito da defensoria ela faz o acolhimento. É uma comissão que vai ter representações dos diversos espectros da defensoria e aí a gente trata esse tema também, vai encaminhar. Algumas coisas serão encaminhadas para a corregedoria, outras dinâmicas serão encaminhadas para outras áreas, mas é uma comissão que ela tem como objetivo
acolher e procedimentalizar aquilo com uma indicação para que aquele abuso ele se finde. E aí, lógico que se tivermos questões legais, questões que sejam atribuídas, porque a gente não pode esquecer, a gente tem uma corregedoria, né? Tem coisas que vão ser atribuições da corregedoria, né? E aí o que a comissão identificar, porque para além de uma comissão, não é uma comissão de sindicância, não é uma comissão punitiva, é uma comissão que tem também como objetivo acolher, dar os encaminhamentos e comunicar para quem tem que fazer os procedimentos o que aconteceu. É uma situação lamentável que isso ocorra em órgãos públicos. Aqui na Bahia a gente já teve caso na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né, em que as servidoras eram assediadas moralmente e sexualmente na época pelo secretário da pasta. O que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo também em Minas Gerais, né, que é mais grave ainda porque foi denúncia de abuso sexual de fato. Soube, inclusive, que é uma situação de extremamente assim, estarrecedora, assim, de causar repulsa, né? Tanto que a sessão do CNJ foi fechada para esse julgamento relacionado ao desembargador que absolveu um homem de 35 anos, né, da acusação de... A gente fica até com receio hoje em dia de falar essa palavra, né, pedofilia, né, por conta do algoritmo, mas a gente tem que falar, não tem jeito. E, assim, é uma situação, assim, que causa muita repulsa na gente de saber que órgãos públicos que deveriam acolher, proteger e garantir um bom ambiente de trabalho, principalmente para as mulheres, acabam sendo ambientes que são tóxicos, prejudiciais para a vida dela, né? Não só na saúde física, mas também emocional, e que não permite o pleno desenvolvimento, né? Porque ela está ali, como ela muitas vezes é cargos de comissão, né? Nomeação, livre nomeação, ela se sente aprisionada e não poder denunciar. E se submete muitas vezes, abaixa a cabeça para o assédio, né? Isso, assim, para mim... É muito dolorido. Hoje a Defensoria conta com mais, nos seus quadros, percentualmente, tem mais mulheres, tem mais homens? Temos mais mulheres. Temos percentualmente? mais mulheres. O nosso 60, público 40? Não, é um pouquinho menos. É um pouquinho menos. 53, 47, por aí. E de atendimento? Atende mais... Depende das dinâmicas, né? A depender... isso tem uma variação da área, sabe? Sim. Ruim. A gente tem um público, por exemplo, na área criminal, no sistema prisional, é um público que acaba sendo muito mais masculino, né? Eu chamo que é o PPP, né? Pobre, preto. Tem essa outra questão de gênero raça. E raça ainda, né? E a gente trabalha isso, inclusive, né? Nós fizemos um grupo de trabalho no âmbito da associação que vai trazer uma proposição também para uma política de racial, de combate, enfrentamento ao racismo, porque não basta, né, você precisa enfrentar o racismo, não basta não ser racista. Também no âmbito da Defensoria, iniciamos com essa questão de gênero, agora estamos trabalhando também com vários colegas nessa dinâmica também, e aí é muito interessante que a gente adotou também uma política na associação, no que não é uma política de nós fazermos, nós, diretoria, fazemos sozinhos. Tudo que a gente cria em termos de grupo de trabalho, em grupo de comissão também, nessa questão, a gente chama os outros colegas associados, a gente lança um edital e chama essas pessoas para estarem com a gente. Porque, principalmente, isso gera um processo de proposição pela associação mais democrático. Quando eu chego no Conselho Superior e faço determinada manifestação, eu estou fazendo ali porque um grupo de vários colegas, de vários associados, de áreas diferentes, capital, interior, se debruçaram sobre aquilo e nos ajudaram a construir determinada proposta, né? Eu acho isso determinante até para a gente conseguir apoio da própria classe para levar os nossos projetos, os nossos processos no âmbito interno para frente, né? Com relação a isso que o Rui perguntou, né, dos atendimentos, a gente se deduz que a questão da mulher seja também um grande volume de processos que a Defensoria tem que enfrentar. Muito. E aí eu vou trazer uma coisa importante, que aí mostra, Cláudio, os diversos recortes que a gente tem. Nós temos um número infinitamente maior, diria que quase 95%, nas ações de família que são procuradas pelas mulheres. E aí a gente está falando do dever de cuidar,
né? A quem cabe esse dever de cuidar? Por que elas estão lá procurando alimentos? Pensão alimentícia, né? Para a gente não usar o termo pensão alimentícia, pensão da criança. Por que elas estão fazendo isso? Porque a elas cabe o dever de cuidar. Né? Muitas vezes trabalhadoras informais, porque nós temos uma informalidade gigante nas mulheres, principalmente as mulheres de baixa renda. Nós temos uma informalidade gigante atrelada ao fato do antigo companheiro, do antigo marido não estar cumprindo com as suas obrigações em relação ao filho. Então ela tem que cuidar do filho, ela tem que arrumar a creche para o filho, ela tem que arrumar alguém para ficar com o filho, ela tem que dar conta de trabalhar, ela tem que dar conta de ir para a defensoria para pedir a pensão alimentícia, né? Uma outra dinâmica que a gente não pode desconsiderar de forma nenhuma é o número de atendimentos que a gente tem na área de violência doméstica. Só para vocês terem uma ideia, no último ano de 2025, só em Salvador, foram atendidos na Casa da Mulher Brasileira pela Defensoria, o que gerou alguma medida, seja medida protetiva, ou medida de alimentos, ou medida de divórcio, mais de 5.000 mulheres. Isso é muito. Só no âmbito de Salvador. Eu não estou contabilizando região metropolitana, eu não estou contabilizando o resto do estado. Só em Salvador. Então, assim, nós temos números estarrecedores. Nós temos questões de violência doméstica, e é bom lembrar que a violência doméstica não é só violência física, é violência psicológica, violência patrimonial, né, que agora ainda está muito em voga. Nós temos uma dinâmica gigante, nós temos muitas questões na defensoria, que é um tema que se falou muito durante um tempo, e que agora me parece que ele meio que ficou um pouquinho apagado, mas que eu acho que a gente precisa voltar, e aí eu vou usar esse espaço de vocês para trazer esse tema também, que eu acho de extrema importância, que é a questão da violência obstétrica, que é violência no momento que você está gestando uma criança até o momento que essa criança ela vai nascer, até o pós essa criança nascer. Então, assim, são violências sutis. A gente costuma dizer, Rui, que tem uma coisa que é muito ruim para a nossa luta, sabe, Cláudio? São as violências sutis. As violências que as pessoas olham de fora e como não estão com esse radar ligado para as questões de gênero, elas não permitem. Então, a ideia de achar, não, fica aí mesmo. Não, parto normal, você tem que sentir dor mesmo. Você aguenta aí um pouquinho. É porque para as pessoas a mulher só foi violentada se ela aparece com o olho roxo. Isso, e não é. Mas o que seria, doutora, essa violência obstétrica? Exatamente. Ela tem diversas faces. Desde o momento que uma mulher está chega a um espaço, a uma maternidade pública, por exemplo, e ela fala, minha bolsa rompeu, essa criança vai nascer, e da demora do atendimento, nós já tivemos casos da demora no atendimento de uma criança que tinha todos os exames sem nenhuma alteração no bebê, no momento que essa criança nasceu, por causa do retardo no parto, essa criança nasceu com algumas alterações e com algumas lesões sequelas que não tinham como ser revertidas. Uhum. Nós temos situações assim, que chegam à defensoria pública. Uma delas é oxigenação, a morte, né? no parto, a morte da criança no parto, muitas vezes por um atraso no atendimento, por uma dinâmica, desde até a questão mesmo de, olha, eu estou sentindo dor. Eu estou em trabalho de parto normal, eu estou sentindo... não, mas olha, mulher é isso mesmo. Você vai ter que aguentar aí essa dor. E a mulher aguentar a dor por 24 horas, né? Com dinâmicas que a gente sabe que já tem procedimentos médicos num parto normal, diversos de você ter que sentir dor, né? De você não poder acessar a sua família no momento que você está no parto normal, né? Da sua família não poder ficar do seu lado. Muitas vezes a gente acha que é tudo muito bonito e pensa em parto humanizado, porque a gente está pensando numa perspectiva de, olha, vai ter um parto normal, daquela clínica particular, do parto humanizado, mas muitas vezes atendimento acolhedor. E essa violência, pragmaticamente, ela gera seguramente alguma indenização e algum dever indenização, para o médico e no caso o hospital. no caso, é isso?
tem uma dinâmica diferente aí da questão da responsabilização do que seria no sistema privado, né? E do que é no sistema público, né? Mas gera, sim, e tem a possibilidade de indenização. É para as pessoas entenderem, aquelas pessoas que submeterem esse tipo de violência, saberem os seus direitos. Sim. Qual é o direito que essa pessoa as pessoas não podem normalizar uma mulher grávida perto de ter um bebê, ou ao longo da gestação, passando mal, ou em momento posterior, passando mal, e ela não ter acesso ao médico. Qualquer pessoa fala, se você fala assim, não, isso é besteira. Não, isso é bobagem. Isso não é você fazer uma construção de uma gestação humanizada. E a pessoa tendo danos em razão disso, isso já constitui uma violência obstétrica. Isso até no pré-natal mesmo, né? No pré-natal. Quando o próprio sistema de saúde não atende com a devida qualidade que se deveria, né? Eu me recordo de um caso que aconteceu com uma zeladora de um lugar que eu trabalhava. Mulher negra, da periferia, com 30 e poucos anos. Ela começou a ter uma perda, né, gestacional. Foi para o posto de saúde. Por ela ser uma mulher negra e da periferia, acharam o quê? Que ela estava induzindo o aborto. E deixaram ela comendo dor por 3 dias. Caramba. Até entenderem que era um aborto espontâneo, não provocado, e que ela desejava muito aquela gravidez. Pelo contrário, porque era a primeira gestação dela. Então ela ficou 3 dias sendo torturada. Dentro da unidade de saúde, até alguém entender, não, ela não queria provocar esse aborto. Foi espontâneo. E aí o que aconteceu? E aí, ela perdeu de fato o bebê. Falta você ouvir, você parte de uma ideia generalista de que por ser determinado público, e aí a gente precisa falar isso também, né? As mulheres negras sofrem muito mais nisso. As mulheres negras sofrem muito mais, as mulheres negras elas recebem menos do que as mulheres brancas, exercendo a mesma função. Então a gente tem recorte de gênero, a gente tem recorte de raça que a gente não pode desconsiderar, muito menos num estado como a Bahia. Né? Muito menos no estado como a Bahia, de que isso é presente. Quer ver uma coisa muito comum? Que isso aí é uma questão extremamente cruel em relação às mulheres negras, em relação a essa questão de violência obstétrica, que é sempre partir daquele pressuposto que mulheres negras seriam mais fortes e aguentariam mais dor. As parideiras, né? Isso a aí, boa parideira. Isso é de uma crueldade, né? Isso tem um nome, o nome disso é racismo. Né? Uhum. Então, assim, é preciso que essas situações sejam enfrentadas. E, assim, tem uma coisa interessante em relação à questão da violência obstétrica. Talvez você esteja no momento mais vulnerável da sua vida, né? Você está num momento que você está ali num trabalho de... Um momento você não pode sair correndo, um momento você não pode... Você tem pouca força, inclusive... para gritar, para recorrer às pessoas, para mover. Você não tem. Eu me recordei agora daquele caso do anestesista. Sim. Que a mulher estava anestesiada ali por causa do parto e ele vai e abusa sexualmente dela. É outra dinâmica muito pior. Que é totalmente vulnerável. Não tem como se defender, não tem como falar. E aí você tem que entender o tamanho da vulnerabilidade, você contou essa história dessa sua conhecida, o tamanho da vulnerabilidade quando você está num momento que aquela gravidez, que aquele filho é aquilo que você mais deseja, você está falando que as coisas não estão andando bem e aquelas pessoas que estão ali, elas não te escutam. Isso é de uma violência, isso é de uma agressão e a gente precisa entender que além da questão de gênero, a gente ainda tem um recorte racial. Doutora, deixa eu dizer, a senhora disse que chegou em 2008. Na Bahia. Na Defensoria. Eu não sei Bahia e na Defensoria. Eu não sei se é uma impressão minha particular, mas de 2008 para cá, e eu estou fazendo esse recorte em 2008 por causa da sua chegada, mas eu vejo uma melhoria, uma qualificação absurda na Defensoria. Uma melhora, uma técnica apurada que não havia. Com a devida vênia, em 2008, 2007, em períodos anteriores, como existe hoje. Hoje, o cidadão que procura uma defensoria tem serviço de extrema qualidade, tem serviço excepcional. Tem uma advocacia muito bem feita. O que
há muito tempo se discutia, se colocava em dúvida a qualificação da defensoria há décadas atrás. Tem algum paralelo, ou não existe, ou é uma impressão sem fundamento, a ascensão de mulheres e ao volume de defensoras dentro da instituição para ter essa requalificação? Na verdade, Rui, eu acho que assim, eu acho que nós sempre tivemos essa qualidade técnica. O que faltava à Defensoria Pública era estrutura e até uma forma de como você trabalhar. Nós tivemos legislações, a gente não pode esquecer, olha, o meu concurso, ele é um concurso que a Defensoria ficou um tempo sem concurso, aí depois tem o meu concurso, onde entram vários colegas, nós temos na instituição até hoje vários colegas do meu concurso, é quando as pessoas começam a ficar na Defensoria, até mesmo na época que a Defensoria dá um salto na questão remuneratória, ainda não condizente com o que tinha que ser, com o mandamento constitucional, mas a Defensoria Pública da Bahia, ela se torna autônoma em 2006, né? Ela se torna autônoma em 2006, eu até comentava isso essa semana, a colega que era defensora geral, na época que a defensoria se torna autônoma, ela se aposenta esse ano, na compulsória, que é a doutora Hélia. Né? A doutora Hélia Barbosa, uma pessoa muito conhecida aqui na área da infância, ela se aposenta, né? Ela deixa a carreira e eu comentava, nossa, é a pessoa que quando era defensora pública geral, ainda quando a defensoria pública era atrelada à Secretaria de Justiça, consegue esse salto que a Constituição, desde 88, já mandava que os estados fizessem. Então, eu acho que a partir desse momento, é um momento que a Defensoria Pública ela começa a ter mais estrutura, mais orçamento, que você consegue ter um serviço de atendimento de triagem, que você consegue ter um serviço mais qualificado. Qualificação técnica, os colegas sempre tiveram. A gente fala isso assim, que o respeito que a gente tem por quem construiu o nosso caminho, né? Por quem construiu o nosso caminho, por quem veio antes da gente e teve uma situação, até porque não era autônomo, bem diversa e bem mais dificultosa para a gente. E essa semana, e aí você me permita fazer uma parte aqui um pouquinho mais técnica, mas é que eu não posso, foi uma questão que a gente comemorou muito. A Defensoria Pública, ela roda a própria folha por ser uma instituição autônoma desde 2016. Né? Mas a folha dos aposentados e pensionistas, ela continuava com os estados. Então foi necessário que a associação, em setembro do ano passado, fizesse esse movimento de ingressar com mandado de segurança para que a SUPREV enviasse para a Defensoria Pública a folha dos aposentados. E eu recebi com muita alegria mesmo, até porque a gente sabe o que é para os aposentados, porque eles não deixam de ser defensores públicos, né? Pelo nosso sistema constitucional, não deixam de ser defensores públicos. Voltarem para casa, voltarem a ter a folha de pagamento rodada pela casa, na casa onde eles construíram um caminho. Então, foi um momento de muita alegria e de uma concretização de uma dinâmica que já era para ter acontecido há 10 anos. Então, na semana passada, a gente conseguiu eliminar em setembro, e na semana passada eu tive a informação de que o setor técnico da Defensoria já está em trâmite com a SUPREV para que essa folha venha definitivamente para a Defensoria. Então, assim, são dinâmicas que a gente vai construindo exatamente para fazer 20 anos, né? Nossa lei esse ano completa 20 anos. Né? E a gente de autonomia, e é um movimento que a gente ainda está fazendo, mas eu acho que essa sua percepção tem muito relação com a questão da autonomia e de outras leis complementares, inclusive no âmbito federal, né, o aprimoramento, né, da 132 em relação à lei complementar 80 de 94, que é a lei que rege a Defensoria nacionalmente, algumas dinâmicas que mudaram até algumas formas de atuação da gente, né, o que a gente pode fazer, a questão da ação civil pública, outras dinâmicas que entraram no radar da Defensoria Pública e que isso deu essa percepção. Porque qualidade nós sempre tivemos, né? Sobre a questão da violência, voltando aqui a esse assunto, né? A Bahia é um dos estados mais violentos do país, né? É fato. Em termos de violência doméstica contra a mulher, também. Né? Então, assim, o que eu concluo
para poder fazer esse combate, né, e a proteção dessa mulher, a defensoria precisa de mais orçamento, justamente para poder botar mais defensores para atuar, principalmente nos interiores, né? Porque em época de festa, onde é que a bebedeira rola solta, é quando mais tem violência e agressão contra a mulher. Nós precisamos muito. E a associação, desde o ano passado, né, tem feito uma campanha com deputadas, com deputados, com secretários de Estado, com o vice-governador, com o governador, sempre mostrando isso. A necessidade, a Defensoria da Bahia, ela precisa ter o tamanho que todo baiano e toda baiana merece. Não é um tamanho que nós merecemos. É um tamanho que todo baiano e toda baiana merece. Não é justo ainda concebermos que alguém, porque mora aqui, no bairro de Pernambués, bem próximo à Casa da Mulher Brasileira, consiga se deslocar em caso de violência doméstica e ter um atendimento. E uma pessoa que está na cidade de Lençóis, e aí eu nem falei a cidade mais esquecida, estou falando na cidade de Lençóis. Aquela Cocos, Formosa do Rio Preto, aquelas Varaplena, né? Eu nem estou falando uma cidade turística, uma cidade conhecida. Se estiver sofrendo violência doméstica, não tem um defensor público para acessar. A gente precisa compreender isso, seja de forma de substituição, assim como faz o Tribunal de Justiça, Ministério Público, mas a instituição está presente, né? A gente precisa evoluir para isso, a gente precisa de uma compreensão do governo do Estado, a gente precisa de uma compreensão dos deputados que que não dá mais para não chegarmos a todos e a todas, né? Em várias dinâmicas, em várias situações. E aí eu vou contar uma coisa para vocês de forma bem breve, assim, ó. Dos conflitos fundiários, né? Conte aí que essa parte me interessa muito. Porque dos conflitos terra fundiários. Que tem conflito. Terra que tem conflito. Terra que tem conflito. E eu fui, durante determinado tempo, até me afastar para a presidência da associação, eu fui indicada, na época, pela antiga Defensora Pública Geral, para estar num núcleo de conflito possessório, né, de regularização fundiária do Tribunal de Justiça. Em uma reunião que a gente fez com a Comissão Nacional de Direitos Humanos, com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, eles trouxeram uma demanda da região de Xique-Xique. E nessa demanda da região de Xique-Xique, o que a gente observava era que aí tinha e o conflito possessório coletivo, ele tem uma dinâmica muito cruel. Se aquilo não se resolve de forma ágil, ele vai gerando violências sequenciais. Isso assim, né? A gente vai falar de assassinato, a gente vai falar de invasões de terra. É o que está acontecendo agora no sul da Bahia, né? De forma muito intensa. E ele vai gerando conflitos sucessórios, né? Então, assim, naquele momento, o caso que foi colocado em pauta para discussão era um caso que eu observei assim, nossa, a dinâmica só gerou essa questão de violências não só no aspecto de violência física, como também violências simbólicas, porque em um momento não tinha um defensor público para ler um edital de licitação de CDRU. Só explica aí o que é CDRU. É concessão de direito real de uso, né? Porque muitas áreas, elas são áreas públicas, né? Da União, do Estado, do município mesmo. E aí o Estado, ele lança, o Estado ou a União, ele lança editais para que as pessoas que produzem, que são produtores, eles se inscrever naquilo e fazer, vamos dizer assim, explorar aquela terra, diríamos assim. E porque não tinha ninguém para explicar aquilo para aquelas pessoas que estavam lá, para aquelas comunidades que estavam lá há 100 anos, outras pessoas acabaram conseguindo o que seria a área da terra delas. Então, assim, são dinâmicas muito complexas. E aí, violências seguidas de violências. Então, assim, como é que a gente vai explicar? Como é que a gente vai continuar justificando para o cidadão, para a cidadã de Xique-Xique, de Lençóis, de outros lugares que a gente não consegue chegar? A gente precisa de incremento orçamentário. A gente precisa chegar. Mas para chegar, a gente não aumenta a nossa casa, não faz mais um quarto na casa, esperando mais um bebê, ou em outras dinâmicas, quando um idoso vai morar, se você não tiver orçamento para isso. Se você não tiver dinheiro para isso. A defensoria, para aumentar,
para aumentar vários quartos que a gente precisa. Para chegar a todo mundo, a gente precisa de mais orçamento para isso. E talvez esse mês já seja o mês que a gente precisa começar a falar disso, né? Para dar tempo de se construir uma proposta para que os agentes políticos entendam definitivamente essa necessidade. E os parlamentares, eles são sensíveis à pauta da defensoria, no geral? Ou há uma dificuldade ainda a se entender, né? Porque, assim, advogado do pobre, né? Que já até mudou, né, essa questão, né, desse perfil de quem é atendido pela defensoria. Eu acho que já mudou bastante essa questão de advogado do pobre. Acho que as pessoas já tiram esse termo, já são defensores públicos, até porque entende as dinâmicas que a gente consegue construir. Como assim? O defensor público, ele não é uma pessoa para você entrar com uma ação na justiça. O defensor público é uma pessoa que está ali para resolver os seus direitos e a gente faz grande parte do nosso trabalho de forma extrajudicial. Enviando um ofício, estabelecendo convênios. Hoje a gente tem uma dinâmica da Fazenda Pública que foi instaurada pela coordenação da Fazenda Pública, junto com o Estado, com a Procuradoria do Estado na parte de saúde, que grande parte das dinâmicas, os problemas de consultas, cirurgias eletivas, elas já são solucionadas, elas já são resolvidas sem necessidade de ingressar com uma ação judicial. Então, eu acho que já tem essa percepção melhor, né? Só que a gente precisa mesmo é a compreensão, né, das secretarias, do executivo, dos próprios deputados que estão lá na comissão de orçamento, que falou, olha, não dá para a gente reproduzir para as outras instituições o que a gente reproduz para a Defensoria Pública. A gente tem um filho aqui, estou falando um filho na questão orçamentária, porque somos uma instituição autônoma, nós temos um filho aqui que esse filho, para ele crescer, os outros já foram para a faculdade, vamos dizer assim, para esse aqui para a faculdade e crescer como os outros, a gente precisa de um incremento orçamentário maior do que o percentual que a gente dá para os outros só pagar o aluguel no início para iniciar a vida, entendeu? Mas já formados, diríamos assim. Mas assim, a quem interessa uma defensoria fraca? Esse é o grande questionamento, né? A quem interessa uma defensoria fraca, né? A quem interessa, e é importante que a população saiba disso. O defensor, a defensora pública, ele atua em defesa da população, da comunidade. Mas aí quando a população se fortalece, começa a ter noção dos seus direitos, começa a reivindicar seus direitos, isso às vezes não é ruim para o sistema que quer as coisas que estão aí. Nós temos um sistema constitucional que fala que todo mundo tem direitos, inclusive uma das nossas obrigações nas nossas leis complementares federais é exatamente, inclusive, a educação em direitos, né? Então, a gente vive num país que é democrático, a gente vive um Estado democrático de direitos. Então, assim, é ótimo a gente estar tendo esse momento aqui agora, porque nos cabe mostrar para as pessoas quais são as dinâmicas, mostrar o que nós fazemos, né? E aí eu falo isso assim com muito orgulho, assim, eu tenho muito orgulho de ser presidente de uma associação de defensoras e defensores públicos extremamente aguerridos no seu trabalho. A gente precisa entender que nós somos o instrumento técnico que leva direito exatamente para a população mais afetada, mais alijada. A gente lida com pessoas que nem sabem que tem aquele direito. Deixa eu trazer uma pergunta aqui, doutora. É que em números, 2025, quantas ações a defensoria, os defensores ajuizaram na Bahia? Eu não sei, eu não sei te dar esses números de forma fechada. Quantos números a gente tem? Mas nosso trabalho não é só ajuizar as ações. Eu sei, eu entendi. Né? Mas, assim, aqui, agora, nesse momento, eu não sei te dar esse número números. Exato. Mas, assim, muitos. Em termos de atendimento, nós já estamos nas centenas de milhares, assim, em um ano. Sabe? É muita dinâmica. Estou dando o número só da colega aqui da Casa da Mulher Brasileira, mais de 5 mil. Né? Você imagina, somos 426. Sabe uma coisa que me incomoda, doutora? É que muitas vezes as pessoas ainda acham que o trabalho da Defensoria Pública é caridade. Ninguém vê o juiz como, é porque ele faz caridade, né? Ninguém vê o membro do Ministério Público como alguém que faz caridade. Mas parece sempre que o serviço da Defensoria é de assistencialismo / caridade. Eu ali numa paróquia, e aí quem está ali vai botar um tijolinho no céu, vai conseguir uma vaguinha no céu. Você não tem essa sensação de que às vezes as pessoas acham que é caridade?
Eu sou uma pessoa que eu luto todos os dias para mudar isso, esse entendimento. Até porque a gente precisa entender que nós somos profissionais extremamente técnicos, que passamos num concurso público de extrema dificuldade para estar aqui empenhando nosso serviço, nossa capacidade técnica, nossa energia, o nosso trabalho na defesa daquelas pessoas. A gente primeiro precisa parar de achar que quem não tem as mesmas condições financeiras ou condições financeiras melhores não tem direitos e só merece solidariedade e caridade. Essas pessoas merecem direitos. Nós temos uma Constituição Federal, nós temos leis em todo o nosso arcabouço, para aí não ficar falando só de Constituição. As pessoas, mas a Constituição fala muita coisa. Fala, e nós temos que correr atrás exatamente para cumprir o que está lá. Nós temos uma enormidade de leis, um sem número de leis. Nós temos direito de saúde, nós temos direito à educação, nós temos direito à moradia, e nós temos leis para conseguir isso. Né? Às vezes as pessoas falam muito assim, porque a gente precisava de mais leis para isso. Não, a gente precisava que cumprissem as leis. Principalmente aquelas leis que se referem a políticas públicas. Então, assim, a gente trabalha muito para afastar esse entendimento. Porque enquanto a gente mantém esse entendimento de que é caridade, de que o profissional ele não merece ser tão bem remunerado, porque ele faz o bem. Primeiro, que o nosso trabalho não é voluntário. Nós passamos num concurso público de dificuldade técnica muito grande, né? O que eu disse lá no início. O Brasil escolheu ter como modelo público de acesso à justiça a Defensoria Pública. Então, assim, não é caridade. Nós somos uma instituição, defensoras e defensores públicos são um instrumento de garantia de direitos. E direito não é solidariedade. A gente precisa, é difícil isso. Nós fomos criados muito numa cultura de que, nossa, fulano, eu posso fazer isso por ele, eu posso ajudar. As pessoas têm direitos. E é esse o trabalho da Defensoria Pública, garantir direito para as pessoas. E assim, veja, eu trago um exemplo muito claro da Justiça do Trabalho, o juiz postulante. Quer dizer, antigamente se via muito os reclamantes, os trabalhadores, fazerem suas postulações sozinhos. E era sofrível, porque você via muitos empregados perderem seus direitos porque não tinham defensoria pública, não tinham um advogado para acompanhar. Então, é isso aí. Quanto mais fortalecido tiver a defensoria, com certeza absoluta, a sociedade é quem ganha. Quem mais ganha é a sociedade, na defesa dos direitos do cidadão. E a gente precisa lembrar que quanto mais fortalecida a Defensoria Pública, fortalecido o sistema de justiça, fortalecido os órgãos de controle, fortalecido toda essa dinâmica criada para que a gente consiga efetivar os direitos das pessoas. E aí eu trago até uma coisa muito interessante. Defensores públicos trabalham na construção de políticas públicas. Né? Para mim é muito mais interessante, na minha atuação, lá e construir, por exemplo, na minha atuação na moradia, construir um PDDU que seja mais justo para as pessoas do que ter um PDDU que ele vai ser cruel e vai forçar a expulsão de determinada parcela da população daquela região central da cidade, né? Então são muitas dinâmicas em que nós enfrentamos e que, assim, a gente enfrenta com muita coragem. Né? A gente enfrenta com muita coragem. Assim, só para finalizar aqui, né, que a gente já está dando aqui o nosso tempinho aqui, acho que as pessoas, assim, o brasileiro gosta muito de caridade, mas não gosta de justiça social. E eu acho que o que a Defensoria faz é isso, trabalhar pela justiça social. Com certeza. As pessoas, assim, preferem doar uma cesta básica, prefere que, assim, doar uma cesta básica para uma família que está lá em condições subhumanas, do que um programa de transferência de renda. Né? Prefere aquela história do menino pobre que trabalhou desde a infância e que venceu na vida do que o menino que conseguiu estudar, né? Se formar para assim vencer na vida. A pessoa prefere aquela história, o menino que abandonou a escola e foi trabalhar como feirante, né? Foi trabalhar como mecânico, nas piores formas de trabalho infantil, do que uma história realmente de alguém que foi conseguiu ter acesso à escola digna, através de programas de transferência de renda, né, programas sociais e políticas públicas, do que
né? Assim, prefere assim, que o negro tenha uma bolsa numa faculdade pública do que uma política de cotas raciais para ingressar na universidade. A gente precisa compreender uma outra coisa também. A justiça social é o que leva a uma evolução sustentável. A gente não tem como mensurar o futuro se não tiver justiça social. As pessoas, elas não vão sumir por ausência de justiça social. Elas vão continuar aí e a gente precisa entender que está todo mundo no mesmo mundo. Está todo mundo na mesma dinâmica e todo mundo tem os mesmos direitos. Se a senhora pudesse, doutora Bethânia, resumir as 3 pautas principais da Defensoria em ordem de prioridade, quais seriam elas? Nossa, que missão difícil. De uma instituição que tem esse leque de... Ainda não conseguiu ter a sede própria, Rui. Que tá lá o terreno lá na paralela, lá com a placa, futura sede da Defensoria, que não consegue recurso. Você quer saber o quê? Você quer saber politicamente de atuação na atividade fim? Porque eu posso dizer assim, as políticas de direitos humanos, isso na atividade fim, e aí a gente tem uma enormidade delas em todas as áreas, elas são extremamente importantes para a Defensoria Pública, né? E fazer com que se efetive. Mas assim, eu acho que é importantíssimo para a Defensoria Pública hoje está em cada espaço desse Estado, né? Para cada baiano, para cada baiana, sentir o que é você ter uma pessoa que sem amarras nenhuma vai até o fim de forma intransigente na defesa dos seus direitos. Eu acho que isso é uma grande busca que a Defensoria Pública tem que ter. A gente precisa garantir posicionamento simétrico, assim como outras defensorias públicas de outros estados já conseguiram. Né? É uma luta que a gente tem até no aspecto mesmo remuneratório, né? A gente tem defensorias públicas na grande maioria dos estados que estão em situação muito mais confortável que a Defensoria Pública da Bahia, até para não perder profissionais de extrema qualidade para outros concursos em outros estados, porque a gente faz e quer sempre fazer muito bem feito e não quer perder ninguém nessa caminhada, muito menos por esse motivo. E eu acho que a gente ter uma capacidade orçamentária que nos garanta efetivamente exercer nossa missão constitucional. Acho que esses 3 seriam os grandes objetivos, as grandes metas que a gente tem que buscar. Para finalizar aqui, Rui e Bethânia, como a gente está no mês da mulher, né, e tal, conte um pouquinho da sua história como mulher e o que te motivou a se tornar defensora pública, né? E o que você diria para as colegas, né, que estão aí tentando entrar nessa carreira? Estamos com concurso aberto, né? O salário é bom, viu? É R$29 mil, eu acho que não é um salário ruim, não. É porque, não, agora a gente pode esquecer de uma coisa, você olha lá, R$29 mil. Quanto que vai embora na Previdência, no imposto de renda, só disso? Vocês não têm os penduricalhos, né? Vocês não têm aquele negocinho chamado penduricalho. Esse é o bruto. Esse é o bruto, né? Que as pessoas acham que vem pra conta da gente o que é o bruto, né? Mas a gente está falando aqui, comparada com o salário médio da população, é um salário atrativo. Mas a gente tem que lembrar também que quanto maior o seu salário, maior a faixa de incidência do imposto de renda, aí ele vai ficando. Não, mas assim, a Defensoria tem se equiparado, né, monetariamente. Mas não se equiparou ainda. Mas ainda não se equiparou. Preciso falar isso. Mas não tem os penduricalhos todos não se equiparou. Tem. Mas vamos lá, que eu diria, mas eu tô falando assim... isso como forma de incentivo pra galera participar, que tem gente que acha que defensor público ainda ganha 5 mil. Não, gente. Não. É uma impressão mesmo. As pessoas, os que... estagiários passam lá no escritório e ainda eles têm essa visão, porque não se debruçam para fazer concurso, não sabem. Falta um diálogo com a comunidade jurídica para revelar. É uma caixa preta falar de salário, né? As pessoas não gostam de falar de salário, as pessoas se sentem invadidas, envergonhadas, como se fosse algo da intimidade. O salário que está no portal Transparência. Tá público, mas não se fala, não se divulga agora, como deveria. E isso retrai talvez até uma grande parcela daqueles concurseiros que
buscam a vida no concurso público. Sim. A advocacia não está atraindo muita gente. Hoje, a quantidade de advogados que permanecem na advocacia após o 5º ano é muito pequena. E na magistratura tem evasão por conta das responsabilidades do CNJ em cima. Aí tem muita gente que prefere ir para a advocacia pública, para o Ministério Público, mas esquece da Defensoria, que tem também uma carreira atrativa e que está em valorização. Eu falo isso dos R$5.000 porque teve uma vez um colega me falou assim, eu gostaria de fazer o concurso da Defensoria, porque tem aquela pessoa que tem a vocação para a Defensoria, para ser defensor. Mas fala assim, mas o salário não é bom. Eu falei, quanto é que você acha que ganha? Aí uns 5.000, eu falei, não, meu filho... Deu um up já, assim, há um bom tempo. Há bastante tempo, né? Isso era quando eu cheguei aqui. Isso já deu. Aí, com um salário de 5.000, você pegava o quê? O defensor no laço, assim, vem cá, né? Porque não era atrativo. Mas agora tem um atrativo de valorização para a pessoa permanecer na carreira e não ir para outras, né? Não ter a evasão. A gente tem evasão ainda, porque assim, aqui na Bahia especialmente, a gente não conseguiu ainda alcançar a simetria constitucional que outras defensorias já conseguiram, né? Mas a gente não ganha mais 5.000, né? Mas assim... Mas também não ganha 50 como magistrado. Mas vamos lá, você me pediu para eu falar um pouco sobre a sua história. Sobre a minha história, né? E eu vou falar um pouquinho de como defensora, né? Assim... Eu fui uma pessoa que dentro da defensoria, desde quando eu entrei, eu acho que eu sempre fui para os desafios, né? Até me desafiando mesmo em outros espaços que não eram comuns de ser ocupados por mulheres, né? Eu me lembro que quando eu, no ano de 2012, quando eu coordenei um projeto com alguns outros colegas de garantia do voto do preso provisório, né? No âmbito das unidades prisionais, em convênio que a gente fez com o TRE da Bahia, eu me lembro que a gente ia para verificar o cadastramento dos presos e entrava dentro do pátio, né? E as pessoas falavam, doutora, senhora é doida? Não, eu atendo essas pessoas todos os dias. Lógico que vinha, doutora, que não sei o quê, toda aquela dinâmica, mas assim, ser defensor público, gente, esse é um exercício de coragem. Porque a gente fala muito isso. Você está numa instituição contra-majoritária. Você está na instituição que garante direitos e não entende que o mundo é só um mundo de solidariedade. Você está ali para garantir direitos para outras pessoas. Então, é um exercício de coragem. E isso exige de nós, mulheres, que estamos sempre numa situação de contestação maior do que os homens, um exercício de coragem, mas isso também é um estímulo muito grande. Eu digo que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não fosse defensora pública. Porque a defensoria pública, ela te permite sair do mundo que você sempre viveu até ali. Nós somos criados num ambiente, tem um mundo e tem o nosso micromundo, e ela permite que você tenha contato com diversas realidades dentro da sua sala mesmo, no momento do atendimento, que faz com que você entenda que o mundo não é só o que você vive. Eu acho que eu sou uma pessoa, não tenho a menor dúvida, eu sou a pessoa que eu sou hoje porque eu sou defensora pública. Eu agradeço muito por isso, né? E passei minha vida toda tendo até a fama de ser bem intransigente na defesa dos meus assistidos, o que para mim é um tremendo elogio, né? E agora acho que eu estou realizando a missão que mais tem me honrado, que é estar na defesa dos meus pares. Porque, assim, da mesma forma que eu vejo a minha trajetória na defensoria, que é uma trajetória pequena ainda, nós temos colegas aí com 40 anos de defensoria, nós temos colegas, e eu brinco que talvez as nossas vão ser maior, porque provavelmente a gente nunca vai se aposentar, né? A gente nunca... Eu já esqueci disso. Vai se aposentar, porque a cada 10 anos de uma reforma da Previdência, então a gente nunca vai se aposentar. Mas, assim, tô na missão que talvez mais me orgulhe, porque você está na defesa de uma classe que muitas vezes as pessoas não compreendem não vou dizer nem a sua importância, não compreendem qual é a sua missão constitucional, né? E
tanto na sociedade como nos entes públicos, e está na defesa de pessoas que fazem efetivamente com o seu trabalho técnico uma diferença na vida das pessoas. Então, assim, isso é uma missão extremamente honrosa, assim, né? Tá na defesa dos meus pares, que aí eu costumo brincar, não, é porque assim, eu faço com o coração porque eu tô me defendendo também, né? Eu tô me defendendo e defendendo os meus pares, né? O fortalecimento das classes é muito importante, né? Eu tô aqui hoje, de Lute como uma jornalista, com a camisa do Sindicato do Jornalista, porque eu acho que é isso, né? A gente... Jornalista, defensor público, nós somos expressões da democracia. A gente é voz o tempo todo da sociedade, mas a gente não pode ser voz dos nossos próprios direitos, né? E defender os nossos próprios direitos, né? A gente tem muitos deveres, né? E a gente não pode escalar. E assim eu vou seguindo, tentando com coragem cumprir minha missão, sendo mãe de uma menina de 6 anos. E eu me lembro, eu vou até falar, você falou assim, ó, eu tenho uma mãe que é uma pessoa que dentro da atuação dela sempre teve muita expressão. Minha mãe é professora no Rio de Janeiro e sempre teve muita expressão. E no dia da minha posse, e eu acho que isso é importante para as mulheres que estão nos ouvindo. No dia da minha posse, minha filha estava lá, ainda com 5 anos, e eu falei para ela uma coisa. No meu discurso, né? Uma parte que eu dediquei a ela, que eu sabia que nossa vida, até em termos de tempo, de dinâmica e de rotina, ela ia mudar. Mas que eu queria que ela visse a mãe dela naquele púlpito, naquele momento, falando como um exemplo, assim como a minha mãe foi para mim. Né? Porque minha mãe sempre foi um exemplo para mim de estar ocupando os espaços, de construir uma carreira brilhante dentro da profissão dela. Então, assim, eu falo, filha, vai mudar, mas eu quero que você veja para a mamãe aqui como um lugar que você pode chegar, você, suas amigas da escola, porque eu acho que isso que é importante, né? É o exemplo de como você faz, né? Ela fica triste, um dia ela virou para mim e eu perguntei para ela, filha, você quer viajar para onde na SESI? Ela virou para mim e falou assim, para Brasília, porque ela me vê indo para Brasília quase toda semana. Aí eu falei para ela, fala para Brasília, minha filha, mamãe vai para lá trabalhar, então, mas eu quero ir com você. Eu falei, não, vamos para outro lugar, Brasília, né? Para Brasília não. De diversão. Não, Quer aprender os passos da mãe. Já tá se vendo lá. Pois é, imagine, pra Brasília, né? A mamãe vai lá trabalhar, a mamãe gosta muito, mas é pra trabalhar. Ela, não, mamãe, mas eu quero estar lá de escarpão, de terninho, andando pelo Congresso. É porque ela não sabe quanto custa andar no Congresso o dia todo de escarpão. Quero estar lá no Supremo, mãe. Ô, mãe, eu quero estar lá no Supremo. Pois é. Nessa semana estive lá, em todos esses lugares, né? Pois é, gente. Muito obrigada pela entrevista, doutora Bethânia. Rui, nosso parceiro aqui. Rui, quer deixar algum recado, Rui? A gente está no mês especial. Quero deixar, sim, claro. Eu não poderia deixar de parabenizar não só a você, pelo Dia da Mulher, Obrigada. Pela luta de classe das jornalistas. Como jornalista. Que é merecidíssima. Eu particularmente acompanho a luta do Sinjorba há décadas. E efetivamente é uma luta que deve ser respeitada. Vocês fazem a diferença da sociedade sem a menor dúvida. Da mesma forma, a Defensoria, a sua associação e a você, Bethânia, que demonstrou, sem a menor dúvida, ser uma guerreira da profissão, uma guerreira da vida, uma mãe que tem uma missão de vida institucional e pessoal exemplar. Meus parabéns pelo Dia da Mulher e pela profissional e pela líder de classe que você é. Obrigada, gente. Eu agradeço muito a vocês, a oportunidade da gente estar aqui dialogando e me colocando sempre à disposição para voltar aqui, para falar da minha carreira, da minha classe, da Defensoria Pública, porque para isso eu sou animada, né? Para falar da minha classe eu sou animada. Rui, eu queria te pedir, fazer um pedido assim, bem específico, de você deixar um recado para os homens, né? Principalmente nessa missão que a gente tem de combater a violência doméstica. É um momento que é um momento histórico. Nós vemos hoje o feminicídio, a violência contra a mulher gritar em todas as redes sociais, em todos os veículos de comunicação, mas nós não vimos efetivamente, nem de longe, a manifestação dos homens no mesmo, na mesma proporcionalidade, com a mesma veemência. Vi hoje
um ator, aquele Gagliasso, fazendo um vídeo muito bacana. Vi pontualmente alguns homens se manifestando. E não pode ser diferente do que esse ator fez. Nós temos, sim, obrigação de nos manifestarmos, de combatermos, de denunciarmos, de fazermos um pronunciamento veemente contra todo e qualquer tipo de violência. E aí não é só aquela violência que você falou, a violência do olho roxo, é a violência psíquica, é a violência emocional, econômica, é a violência sorrateira, é a violência velada, é aquela violência do dia a dia que acua a mulher e não permite que ela efetivamente enfrente, seja pela força, seja pelo diálogo, seja da forma que for. É preciso que nós, homens, estejamos combatendo, denunciando e apoiando, sobretudo, qualquer mulher que esteja em uma situação de vulnerabilidade. Se algum pronunciamento, se algum pedido eu puder fazer, é esse. É que aquele homem que veja, que tenha à sua frente qualquer tipo de violência, que combata, que repudie e que adote alguma postura que efetivamente cesse essa violência. É isso. E assim a gente finaliza esse podcast, né, nessa edição do Jus News Podcast deste mês de março, né, que a gente vai trazer várias mulheres aqui para conversar, né, não só sobre carreira, sobre violência, né, mas sobre trajetórias e visão de mundo também. Rui, muito importante isso que você falou e por isso que eu te provoquei, porque realmente assim, muitos homens estão silentes, né, e a escalada da violência contra a mulher tem aumentado cada vez mais. Eu não sei se é o número que aumentou de violências ou se é o número de denúncias, mas preocupa porque a gente vê isso cada vez mais perto, né? Na Bahia mesmo a gente vê isso com muita frequência, quase todo dia nos jornais. Então, de fato, a gente precisa realmente olhar para essa questão com muito mais sensibilidade. Quando eu bato aqui que a Defensoria precisa de mais orçamento é por conta disso, né? Para a proteção dessa mulher. Desculpe, Claudinha. Veja, eu não consigo imaginar. Eu não entendo como é que um homem vê uma cena, por exemplo, daquela do elevador, onde o cidadão espanca uma mulher e não fica revoltado, indignado. Eu não consigo imaginar um cara ver uma mulher apanhar do jeito que a outra apanhou no carro, que saiu arrastando a mulher para debaixo do carro e não ficar indignado. Então, essa indignação que é preciso ser exposta pelos homens. A gente precisa revelar essa indignação. Não adianta ficar indignado e ficar calado, e ficar com a indignação oculta. É preciso falar, é preciso discutir, mas também é preciso que vocês, imprensa, coloquem esse assunto na pauta, e não apenas no mês da mulher. Não apenas em momentos de escalada da violência. Essa pauta ela tem que ser constante, diária, repetitiva, tem que ser automática, tem que ser veemente. Não pode ser sazonal, pontual. É preciso que essa pauta ela esteja na mesa de toda a bancada de podcast, de toda a bancada de jornal, de todo papel impresso, de toda a mídia radiofônica, de tudo e de todos que fazem jornalismo. Porque vocês são a voz da sociedade. Vocês falam e repercutem diariamente os problemas da sociedade. A gente está aqui no BNews e a gente vê uma mulher, Vitória Alves, ser uma grande representante dessa campanha, desse movimento de repulsa, de repúdio. Mas não pode ser só ela, né? Isso daí tem que ter um abraço de tudo e de todas. Então, é realmente uma pauta que bate na veia e a gente precisa efetivamente discutir isso. Até porque não pode ser só esse mês, porque mulheres sofrem violência, várias mulheres sofrem violência todos os dias, por vários dias, e mulheres morrem todos os dias, né? Então, realmente, a gente tem que fazer isso todos os dias mesmo, combater isso todos os dias. A gente não pode morrer mais só por ser mulher. De jeito nenhum. A gente não pode. Eu não queria terminar com esse clima assim, sabe? Mas... infelizmente, os dados não são positivos para a gente terminar de outra forma. Eu gostaria que a gente terminasse sempre falando: eu quero ganhar flores, eu quero ganhar bombons, eu quero ganhar elogios. Mas a gente está aqui pedindo sempre pela nossa dignidade, pela preservação da nossa vida, né? E pelo respeito
aos espaços que a gente ocupa. Eu gosto de flores, mas eu quero ganhar reconhecimento de tudo que nós somos, Eu né? Da adoro minha ganhar carreira presente. como mulher. E aí que seja, eu quero ganhar reconhecimento. E eu acho que tem uma outra coisa muito importante, que a gente quer dos homens também, dentro desse contexto, é que eles se levantem, falem, se indignem e possam admirar as mulheres que eles admiram, que não sejam só mulheres de laços afetivos, cientistas, personalidades públicas, mulheres que estão ocupando a entidade de classe, que estão ocupando a chefia das instituições, porque eu acho que quando quem você admira, você promove ou silencia menos frente às violências. Apoia, né? Apoia. Apoia. É isso, gente. Essa foi a edição do Jus News Podcast, aqui especial do Mês da Mulher, com Betânia Ferreira, presidente da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas. Defensoras e defensores. Defensoras e defensores públicos da Bahia. As defensoras estavam vindo primeiro, porque são a maioria já. E é isso, até a próxima semana. Esse mês de março a gente vai ter Jus News Podcast toda semana, viu? Até mais.